Eu entrei para a Poli no tempo que ela se chamava Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era EEUFRJ, não era Poli. Isso foi há exatos 45 anos atrás. Eu entrei aqui em 1968. Minha turma está fazendo 45 anos, eu estive com o pessoal e eles estranham muito essa mudança de nomes, eles chamam ainda a escola de EEUFRJ. E naquela época era muito complicado uma menina fazer engenharia, éramos 8 meninas, em 120 alunos, na Civil éramos 180 alunos, éramos 8 meninas. E tudo foi muito difícil porque a gente tinha que mostrar que era melhor que os meninos, quer dizer, melhor não, mas que a gente poderia competir, entre aspas, aprender as matérias dificílimas que só os homens conseguiam na época. E aí depois veio a batalha do emprego e aqui, assim que eu me formei, eu tive um professor chamado José Carlos Melo, numa matéria chamada Planejamento de Transportes. Eu fiquei apaixonada pela matéria de transporte devido a esse professor, que ele foi ser professor lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu acabei sendo... Quando ele foi embora para lá, para Santa Catarina, no ano seguinte que eu fiz a matéria, me convidaram para dar essa matéria aqui na universidade. Então, eu já nem saí daqui. Eu me formei e já comecei... fiz o concurso para entrar na vaga dele e assim eu continuei dando essa matéria, planejamento de transportes, toda a parte de planejamento, operação, hoje em dia é chamada de mobilidade urbana, toda a ciência da mobilidade urbana. E lecionei durante 35 anos nessa escola, na ênfase transportes e gostei muito. Vi a evolução imensa dessa área no nosso país todo, não só no Rio de Janeiro, e fizemos grandes contribuições, sempre tentando aproximar a escola politécnica com a vida prática, porque eu era professora de 20 horas de meio expediente e no restante do dia eu tinha funções, eu trabalhava na Secretaria de Estado de Transporte também, e onde a gente aplicava muitas coisas que a gente pesquisava aqui. Então foi um trabalho conjunto ao longo de mais de 4 décadas e eu tenho um apreço imenso por essa universidade, tudo que eu sei aprendi aqui e eu tive grandes alunos, pessoas incríveis que estão no setor, grandes mudanças foram feitas e mesmo aposentado eu continuo como professora agora colaboradora, voluntária, ou seja, agora eu faço de graça aquilo que eu fazia ganhando pouco e reclamando. Mas é um bichinho que morde a gente e a gente não consegue se afastar dessa área mesmo do ensino. Eu não sou a mesma Eva que entrou aqui em 1968 e começou a dar aula em 72, eu não sou a mesma Eva. Mas talvez lá pelos idos de 80, 85, talvez eu tivesse mudado. Talvez eu tivesse partido para alguma experiência fora do país. Porque toda a parte nossa aqui, nossa ciência, nossas metodologias vieram da Europa e também dos Estados Unidos. Talvez eu passasse, naquela época, algum tempo fora para aprender melhor, para entender melhor as coisas que a gente ensinava aqui. A área de transporte público, basicamente, onde eu me especializei, ela é bastante específica. E nós passamos a ter muitas meninas também no curso, porque era um curso onde você não precisava ir para a obra, comer cimento, como a gente fala aqui. Eu me lembro que quando eu fui aluna, eu tive que visitar as obras da Ponte Rio-Niterói, eu tive que entrar no tubo dos pilares e eu queria morrer, porque não era minha área, essa coisa. E um outro lugar que eu tive que ir como aluna foi na Selva de Pedra, aí no Leblon, na construção daqueles prédios, subir naquele monta-carga, aquele elevadorzinho, para ver as obras. Enfim, não era muito dessas obras estruturais.
E as meninas buscam a parte de planejamento, operação e manutenção de sistemas justamente por isso, porque não precisa, talvez, passar por aquilo tudo que eu passei, que eu também não gostava. E começamos a observar que, do ponto de vista da mobilidade, as mulheres, elas se movem mais na cidade do que os homens. Elas andam muito mais, usam muito mais transporte, usam muito mais automóvel. Por quê? Porque a mulher é multitarefas. Enquanto um homem, um provedor, o chefe da casa, costuma sair de casa de manhã, vai para o trabalho, depois volta para casa, a mulher não faz só isso. A mulher prepara as crianças, leva para a escola de carro, passa no mercado, passa no laboratório para buscar um exame, ou fazer um exame, ou buscar o exame da mãe e do pai, volta para casa, se arruma, vai para o trabalho, na hora do almoço dá um jeito de fazer mais alguma coisa, de tarde volta, enfim, aí vai malhar e ainda vai passear e tem que estar linda e poderosa para os maridos que acabam de chegar cansadíssimos daquele longo dia que eles saíram de casa para o trabalho para voltar. Então, em vista disso, nós resolvemos fazer uma avaliação sobre como é a qualidade do sistema de transporte no Rio de Janeiro e como que isso favorece ou atrapalha a vida da mulher, a ótica feminina. E foi feita uma pesquisa muito grande em todos os modos. As meninas eram uma turma, nós tínhamos 8 moças no curso e essas 8 moças que fizeram essa pesquisa. A pesquisa já era uma enquete, já era totalmente diferente das tradicionais pesquisas de origem e destino dessa área, porque só tinham 3 perguntas. A primeira pergunta era: o que você odeia nesse sistema? Segunda pergunta: o que você adora? E o que você sugere? São 3 perguntas só. E aí as pessoas respondem tudo, porque mulher odeia, mulher adora e mulher tem palpites. Então eram essas. As mulheres responderam, nós tivemos em nível de levantamento muitas informações, dividimos por modo de transporte e no modo sobre trilhos, as mulheres reclamavam muito do assédio, principalmente nos trens. E esses trabalhos foram apresentados em todas as operadoras, depois pela Secretaria de Estado de Transportes. Ela ganhou de presente essa pesquisa e teve uma continuação. Foi apresentado e discutido nas várias operadoras, até que a própria Secretaria se incumbiu de melhorar a vida das mulheres no transporte público, criando os vagões femininos. Tá? A Assembleia Legislativa comprou a ideia, tá? Em função dos dados da pesquisa, e foram implantados os vagões femininos no trem e nos ônibus, esses que nós estamos acostumados hoje, que as mulheres já vão direto para lá. No início foi uma confusão muito grande, porque, enfim, todo mundo imagina o que é isso, as mulheres tomarem conta de um vagão inteiro, mas na hora do rush foi muito importante. No metrô é bem respeitado, na parte dos trens nem tanto. E passado algum tempo, passados uns 3, 4 anos, mudou o secretário de Transportes e o próximo secretário de Transportes, que era até um professor nosso aqui, professor Albuino Azeredo, ele me pediu para ele colocar um problema no colo dele, do tipo, a ferrovia queria acabar com os vagões, porque o pessoal estava reclamando que é menos um vagão, que as pessoas não podiam usar, que as mulheres não podiam usar os outros, mas podia. Só tinha o vagão feminino exclusivo na hora do rush. E aí resolvemos fazer uma pesquisa, mais uma pesquisa que foi feita na universidade, na Politécnica, mas aí essa pesquisa foi feita com todos os usuários dos modos, não era só com as mulheres, com os homens também, porque se eles estavam reclamando, eles tinham direito de falar. Então a pergunta era se você achava que devia acabar o vagão feminino, manter ou aumentar até a abrangência do horário. E aí, qual não foi minha surpresa quando as respostas foram assim: 55% das pessoas
queriam que que fossem mantidos os vagões e até aumentar os horários, e 45% queria que acabasse. Então foi um negócio muito chato para a época o secretário decidir, porque era tipo meio a meio. A metade da população estava a favor, a metade estava contra. Isso englobava os homens também, respostas masculinas. Aí entreguei, professor, está aqui, a pesquisa deu isso, o senhor faz aí o que o senhor quiser. Aí ele pensou, achou melhor manter, e até hoje nós temos isso. E foi. O outro exemplo de um trabalho feito também pelos alunos foi a integração da cidade universitária com o metrô. Esse ônibus de integração também foi um projeto feito em função de pesquisas realizadas aqui dentro. Foi pedido e foi dado essa integração com o metrô. E muitas outras coisas, o sistema VLT. E é uma área realmente muito abrangente, a gente gosta muito. E eu sempre trabalhei em conjunto com a prática, não só a parte de pesquisa. Era pegar a pesquisa e levar para a prática, para toda a população poder ter um resultado, porque, afinal de contas, a nossa universidade é uma universidade pública, nós estudamos aqui, tá? Com custeio da população em geral, e ela merecia ter um retorno de nossa parte. Não foi muito, mas foi o que a gente conseguiu fazer. No ano que eu entrei aqui, em 1968, era um ano conturbado, né? Nós corríamos de polícia, a gente andava a pé. Eu morava na Ilha do Governador, andava a pé daqui da Escola Politécnica até a prefeitura, onde eu pegava um ônibus para ir todo dia, ida e volta a pé, numa estrada de terra, porque não era asfaltada, não tinha ônibus, não tinha acessibilidade nenhuma, nada vinha para cá. E então, estruturalmente mudou muito, sistemas de transporte foram criados para cá, entrou a Petrobras, tá, com centro de pesquisa, o primeiro centro de pesquisa, isso mudou muito. Outras grandes empresas trouxeram seus centros de pesquisa, e com isso a acessibilidade foi melhorando. Do ponto de vista estrutural de universidade, melhorou, mas a melhora foi muito lenta. Para você conseguir uma torneira nova era muito difícil em 1968, como é difícil até hoje. Nós temos aqui na sala um aparelho, aqui nós estamos na nossa sala de projetos do Departamento de Engenharia de Transportes, onde nós fizemos muitos projetos e ainda fazemos, e tem aqui, conseguimos um ar-condicionado e não tem verba para você instalar uma tomada. A tomada do que está funcionando fui eu que instalei do meu próprio bolso. Então, algumas coisas não mudaram tanto assim. Alguns departamentos cresceram mais que os outros em função da evolução da própria engenharia no país, e o departamento de transportes, por ser uma coisa assim que perpassa por todas as engenharias, ele ficou meio de lado. Tá? Os concursos para professores não privilegiaram esse departamento, muitos professores se aposentaram, inclusive eu. Nós temos o apoio da COP, nós trabalhamos em conjunto com a COP, com o Departamento de Engenharia de Transporte da COP, e os professores de lá, graças a Deus, dão aula aqui. Tá? Então, as mudanças poderiam ter sido muito maiores. Em termos de gestão, acho muito fraco, muito burocrático, tá? Assim, como professor, tudo muito difícil. Muito difícil. Tá, nós estamos numa sala de projeto, onde nós conseguimos esse acervo, 80% desse acervo aqui é devido aos projetos que foram feitos fora através da Coptec, ou seja, a universidade, a Escola Politécnica, em convênio com a Coptec, fez vários estudos, projetos de mobilidade urbana e recebeu por isso. E dentro desse contexto, dentro do plano dos projetos, a gente incluía também equipamentos, e esses equipamentos, então, são do projeto, das salas de projeto, porque senão nem isso. Acho que eu já reclamei bastante das coisas que se mantêm as mesmas, né? A falta de investimento, a falta como é que eu vou falar? Não é bem uma modernização.
o cuidado mesmo de se manter um orçamento digno para a universidade pública. Eu sou a favor da universidade pública, do ensino público em todos os níveis. É muito importante isso, porque isso vem puxando as outras. Os professores nossos sempre foram maravilhosos, né? E não porque eu tenho meus colegas, não, mas eu, como aluna, eu tenho assim alguns professores que eu guardo muito forte, porque me inspiraram, foram verdadeiras inspirações na escolha do setor da engenharia civil que eu me especializei, que é transporte. Primeiro foi esse professor José Carlos Melo, que me inspirou mesmo para a área de transporte. Segundo, eu tive um apoio o tempo todo aqui na escola do professor Sérvio Túlio. Sérvio Túlio Santos Sá era um professor que dava aula de transportes, dava aula de transportes 1 e transportes 2, e ele vivia aqui dentro da universidade, porque ele tinha dificuldade de locomoção. E por isso ele estava sempre aqui. Então tudo que eu precisava recorrer a ele. Era um homem já é falecido, era um homem muito inteligente, muito disponível, e eu gostava demais dele. Foi uma perda muito grande para mim. E um professor sobre grandes novidades, o professor Raimundo Oliveira. O professor Raimundo Oliveira, que está fazendo agora 77 anos, ele foi meu professor de cálculo, e nos idos de 1969, ele já veio com uma conversa de sistema binário, ponto flutuante. Então ele apresentou os conceitos do que vem a ser a programação, os computadores, essa ciência que mudou o rumo de tudo. Nos levou para conhecer um computador na IBM, enfim, ele foi o primeiro que me colocou dentro desse universo da informática. Hoje eu diria que seria o mundo da TI, o mundo da informática. E era um professor muito ativo, muito animado, e a gente gostava muito dele, aprendemos muito com ele. Isso aqui é uma preparação para a vida. Isso é uma preparação para a vida, sob todos os aspectos. Não só sob o aspecto de ensino, não. Tá? Porque aqui a gente passa de tudo. A maioria dos alunos que nós tivemos aqui nos últimos 25 anos, com certeza estão atuando na área e fizeram parte dessa grande mudança dos transportes no Rio de Janeiro, devido à Copa do Mundo, devido à Olimpíada, devido a todas essas grandes obras que aconteceram. E para o Brasil também, porque nós temos experiências de sucesso que foram utilizadas em outros países, como também utilizamos muitas coisas de outros países. Esse intercâmbio que existe agora, mais fácil, coisa que na minha época não existia, por isso que eu não saí, como eu comentei anteriormente. Agora nós temos esses projetos de intercâmbio com a Europa, com os Estados Unidos, enfim, chegados em boa hora, e acredito que daqui para frente vai ser cada vez mais próximo. Nós estamos muito mais próximos no mundo, o mundo está globalizado, estamos muito mais próximos, e as nossas experiências certamente vão ser trabalhadas em conjunto e vamos evoluir mais e mais em conjunto com o mundo inteiro. Nós estamos próximos, todos unidos.